E o Bruno Pinheiro estava contando para a gente, né, que essa situação toda aconteceu de maneira silenciosa, inclusive enquanto o presidente da República estava naquela sessão de ontem para a promulgação da reforma tributária. E foi também naquela sessão que nós acompanhamos aquela confusão lastimável entre, né, o Washington Quaquá do PT com um parlamentar do Republicanos. Inclusive, a oposição fez uma manifestação ali nas redes sociais sobre o Messias Donato, dessa imagem que nós temos aí para mostrar para você, que você já acompanhou aqui no 3 em 1, né? Essa confusão que começou ali enquanto o parlamentar estava gravando um vídeo. Então, vocês veem aí o Washington Quaquá, deputado do PT, apontando o dedo, fala do Nicolas Ferreira primeiro e depois ele dá um tapa ali na cara do parlamentar do Republicanos. O deputado Carlos Jordi fez uma manifestação nas redes sociais e disse o seguinte: é inaceitável a agressão física a quem quer que seja na Câmara dos Deputados. Ele disse também que a oposição vai representar no Conselho de Ética um pedido de cassação do mandato do Washington Quaquá. Outros parlamentares também se posicionaram a favor da cassação do mandato dele. O deputado federal Paulo Bilinski entrou com uma notícia-crime contra o congressista do PT. Esse assunto ele acabou ganhando bastante repercussão. Agora, o que chama a atenção é uma situação dessa acontecer exatamente no momento em que o presidente da República está lá. Ou seja, Washington Quaquá é um deputado do PT. E nesse momento em que o presidente está lá, há essa agressão justamente protagonizada por ele, Nelsinho. É um desrespeito ao próprio presidente, ao próprio correligionário, ao próprio líder do seu partido, né? O Washington Quaquá é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu não sei agora à tarde, mas até de manhã, quando eu havia visto, nenhuma manifestação nas redes sociais do partido ou no seu site a respeito do que pensa o partido a respeito disso. Eu acho que seria importante também uma manifestação. E, claro, essas reações todas dos parlamentares, natural que aconteceria. A própria representação no Conselho de Ética, a notícia-crime, essa do deputado Paulo Bilinski, não tem muito fundamento, porque só quem pode fazer uma representação nesse caso é a própria vítima, outros não podem representar por ele, tem mais um cunho político, mais natural que aconteceria essa reação política também, apesar de não ter fundo técnico jurídico, e claro, é o assunto que a gente tem que repercutir, infelizmente, porque a gente está falando de uma sessão que promulga uma reforma tributária, vai mexer na vida de todo mundo, mas o assunto é o tapa na cara que deu um parlamentar no outro em plena sessão. Pois é, fala, Segré. Gostaria de fazer uma simulação. Imaginemos que seja o contrário, porque, segundo tudo que ouvimos, inclusive hoje ouvia no Morning Show essa situação, foi, entanto, parte da oposição gritava Lula, ladrão, sem lugar na prisão, o Quaquá mencionou que era alguma coisa vinculado com era preferível ser ladrão que viadinho. Essa foi a afirmação. E imaginemos que em lugar de seja Lula, seja Bolsonaro. Que em lugar de seja Lula, ladrão, sem lugar na prisão, era Bolsonaro genocida. E que alguém da oposição hoje, parte do governo Bolsonaro, dissesse é preferível ser genocida que viado. Seria uma agressão muito, muito grave aos olhos dos partidos de esquerda. E eu estou fazendo apenas uma lembrança do que aconteceu. Não estou falando que tenha sido dessa forma. Como teria sido a reação do PT, dos partidos de esquerda, se essa fala do Quaquá teria sido por um partido de direita? Ninguém fala nada. Ou seja, é tão grave de um lado quanto do outro. Mas por que sempre tem esse vínculo diferenciado? Por que qualquer coisa que é dita pela direita é homofóbica, mas se é dita pela esquerda faz parte do jogo político? Apenas uma reflexão para a nossa audiência. E você, Dávila, que reflexão faz? A reflexão é que o deputado precisa ser muito punido para dar um sinal claro de que atos de incivilidade no parlamento não são aceitos. Ou seja, nós estamos falando de representantes do povo. Nós estamos falando de pessoas que precisam dar exemplo de civilidade, de respeito, de tolerância, para que se tenha um debate democrático. E respeite a opinião da oposição, respeite a opinião da situação, ainda mais numa solenidade, como foi o caso de ontem, da reforma o presidente está ali atrás. Presidente da República, presidente do Congresso, toda uma solenidade. Numa solenidade, que é um momento importante, você ter essa baixaria
precisa ser duramente punível. Já que essas pessoas não aprenderam no berço as regras da civilidade, precisa aprender por meio da punição a se tornar uma pessoa civil, cortês, respeitosa, para que nós possamos ter discussões no parlamento equilibradas, porque não é assim que a gente quer que o destino da nação seja decidido como se fosse uma briga de trânsito. Ô Nelson, você acha que uma agressão como essa pode render uma cassação ao Quaquá? Pode, porque, vamos lembrar, quando a gente fala de uma cassação, uma decisão do Conselho de Ética no Congresso Nacional, e nesse caso seria da Câmara dos Deputados, imagino, a questão é de julgamento, a natureza do julgamento é de natureza política. Ou seja, tendo um fato que os parlamentares entendem como suficiente para uma cassação, assim deve acontecer. Ou seja, né, não interessa, porque não foi um soco, foi um tapa, o tapa acertou direito, não acertou. Não interessa Não, tanto que atingiu, não é o tamanho da agressão ou de que forma que atingiu, se foi com a mão cheia, se foi com a mão fechada, se deixou a cara roxa. O simples fato, ou seja, de partir para uma agressão já coloca um parlamentar num lugar inadequado, né? Tendo um fato que os parlamentares entendem como suficiente para cassação, assim deve acontecer. O julgamento é político, não é técnico-jurídico. Por isso é que não precisa de uma perícia técnica para falar em que local do rosto que acertou e tal. Não é técnico-jurídico, por isso é que parlamentares que julgam e não juízes, por isso é que está na Câmara dos Deputados e não em um fórum judicial. Segré. Mas vai terminar numa advertência. Duvido que vai ter uma cassação, duvido. Mas é uma advertência, não vou fazer mais, desculpa, errei, foi num momento de tensão, de perca da razão e entrei na emoção e não me toquei. Mas pior que não, viu, Segré? Não sei se de lá para cá já houve alguma reflexão a respeito disso. Mas as manifestações posteriores do deputado Quaquá são reafirmando a conduta. Ele fala, inclusive, que se ele bateu uma, mas bateria 2, 3 vezes, porque ele é da favela e ele não tem... O Nelson até compartilhou aqui com a gente uma nota que foi publicada, né, pelo Washington Quaquá. Ele fala o seguinte: em relação ao incidente ocorrido, esclareço que minha reação foi desencadeada por uma agressão anterior. O deputado proferiu ofensas contra o presidente da República quando liguei a câmera do celular com a intenção de produzir prova para um processo. E aí depois parte para o tapa. Ladrão e tal, Dávila. Mas isso não existe, não tem essa desculpa de liguei a câmera para ter prova e vou lá e bato em alguém. Não é isso. Isso não é o que se espera. Nenhum eleitor espera isso do seu representante no Congresso Nacional. Por isso tem que ser exemplarmente punido para que essas coisas não ocorram, porque senão vai virar um UFC o parlamento. Não tem condição. Aqui não dá, pô. Isso não tem nada a ver com o que nós esperamos dos nossos parlamentares, dos representantes do povo. O deputado do PT até continuou. Ele falou o seguinte: foi quando fui empurrado e tive o braço segurado para evitar a filmagem. Nunca utilizo a violência como método, mas não tolero agressões verbais ou físicas da ultradireita e sempre reagirei para me defender. Bateu, levou, disse ele, Nelson. A questão é que não bateu, ninguém bateu, só levou. Ali a gente viu, tem um outro ângulo de imagem, tem um outro ângulo de imagem que mostra que o deputado que levou o tapa, o agredido, ia colocar a mão sobre o braço do outro deputado. Mas ainda que seja errado, vamos dizer que não deveria colocar a mão no braço do outro. Não justifica um tapa na cara. E outra coisa, tapa na cara tem muito mais poder ofensivo do que um soco na cara. Não é pela violência, não é pela integridade física, é pela humilhação. Nós estamos falando de um tapa na cara de um cidadão. E imagine só, alguém que leva um tapa na cara, alguém que é pai, alguém que é filho, alguém que é irmão, que tem família, que vê ali no centro do Congresso Nacional uma imagem de humilhação como essa. Então é um fato muito grave.